E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim trazer para vocês umas coisas bem legais sobre velas. Então vem comigo e vamos aprender a mexer com esses instrumentos magníficos. Bom, o que eu vou ensinar aqui são coisas bem básicas, tá? De como fazer magias, feitiços, intenções, simpatias, chame da forma como você quiser, né? Como que você pode trabalhar com as velas de uma forma consciente, de uma forma mais certeira, né? Então eu vou ensinar aqui o básico do básico. E aí, se vocês quiserem mais informações, coloca aqui nos comentários, ou então a gente pode fazer uma outra parte, com uma parte que vocês acharem mais interessante aqui sobre as velas. Então a gente pode fazer um outro vídeo explicando mais a fundo qualquer tipo de detalhe que vocês acharem legal aqui. A primeira coisa que você precisa saber quando você trabalha com velas é que você está trabalhando o elemento fogo, tá? O fogo é transformação, o fogo é energia, o fogo é um guia, né, uma luz, né? Então você precisa entender esses conceitos para você saber trabalhar melhor com velas, tá? Então é um desejo, né, é uma intenção, então é bem bacana para trabalhar essas coisas. Tá? Outra coisa que você precisa entender também é que velas aparecem em todas as religiões, todas as filosofias, então ela não tem uma vinculação com nada. Então tem muita gente que, por exemplo, fala assim, viu uma vela preta, é umbandista, ou é uma coisa de orixá, que não sei o quê, né? Então às vezes não, né? A vela preta ela aparece em outros lugares também, né? Aparece para os celtas, aparece para várias outras religiões e filosofias de vida também, tá? Então você precisa só entender o que aquela vela significa para você. E eu acho que isso é o que vale mais do que qualquer regra específica, tá? Uma outra coisa também que você precisa levar em consideração é a periculosidade do fogo. Então, o fogo, ele pode destruir sua casa, né? Então, você não pode ser irresponsável. Tipo, acender uma vela e ir dormir, acender uma vela e viajar, acender uma vela com bichinhos que mexem, que são curiosos em casa, né? Pets que são curiosos. Ou acender uma vela num lugar que não está tão estável a vela, né? Que ela pode cair. Então você precisa tomar vários cuidados, ter sempre um extintor de alguma forma, né? Por perto, ou no hall do prédio, ou dentro da sua casa mesmo, né? Então você precisa ter certos cuidados, né? E a gente vai falar de várias coisinhas aqui interessantes, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, me deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando. Tá, eu vou respondendo na medida que eu souber também, gente, porque eu tô estudando, tá? Depois no final eu vou mostrar um livro que eu estudo essa questão das velas e que eu pratico baseado nesse livro, né? Então eu acho que é legal a gente ir experimentando, ir testando e ir vendo os resultados na medida que você vai tendo a vivência, né? É muito importante você ter vivência nesse meio mágico, esotérico, né? Então eu acho que é legal você experimentar as coisas. Bom, eu vou falar bastante da forma como eu trabalho, então fique à vontade para questionar, né? Se para você não tem esse mesmo significado, vamos conversar, coloca aqui embaixo, né? Às vezes a gente tem percepções da vida diferentes, né? Então eu acho que é interessante você saber o que significa para você e trabalhar essa energia, né, de alguma forma. Primeira coisa que eu levo bastante em consideração quando eu vou trabalhar com velas é a cor. Então, por exemplo, tonalidade da cor. Quanto mais clarinha a cor, amarelinha, azulzinha, lilazinha, né? Tudo com inha. Tudo que for clarinha, eu costumo levar em consideração que está mais sutil, que está mais próximo do céu, está mais próximo do divino, né? E tudo que é cor mais forte, preta, marrom, roxa, vinho, vermelha,
verde, está mais próximo do terreno, está mais próximo da terra, da relação entre as pessoas. Então você precisa ter isso em mente, porque, por exemplo, eu vou comprar vela azul, mas qual azul? Você que tem azul claro, tem azul escuro. Então você precisa saber mais ou menos qual vela vai se adequar melhor à intenção que você está querendo fazer quando você acender essa vela, tá? Eu vou dar aqui uns significados mais gerais de algumas velas para vocês entenderem um pouco para que eu uso, né, e tudo mais. Por exemplo, a vela preta eu uso bastante para banimento, para proteção, bastante para proteção, para fechamento de coisas, para remoção de coisas, absorção, para o luto, para a tristeza, né, para os mistérios, para reversão de alguma coisa, para dominação de alguma coisa, finalização. Então o preto pode ser usado para esse tipo de intenção, né? O marrom, ele pode ser usado para aterramento, para justiça, para equilíbrio. Ele pode ser também para criatividade, para trabalho dos sonhos. Lembrando, gente, que você tem que levar em consideração também nas cores. Por exemplo, marrom. O que é o marrom? É uma mistura de preto com vermelho. Então ele meio que tem a influência dessas duas cores numa vela só, né? O roxo. O que é o roxo? Né? É o vermelho com o azul. Então você precisa entender que o azul e o vermelho vão estar presentes naquela vela roxa. Então ele tem um significado meio parecido às vezes, tá? Então você precisa entender essas misturas para saber o significado e saber aplicar melhor, tá? Então o marrom também pode usar para colocar os pés no chão, para ter confiabilidade, seriedade, estabilidade, segurança. Para terra também é muito bom, né? Para as necessidades básicas atendidas, para casa, para os animais. Então é uma vela bem bacana também para fazer esse tratamento, tratar as coisas mais relacionadas ao terreno, né? A vela roxa, principalmente essa vela bem mais escura, né? Ela tem... Você pode trabalhar, por exemplo, com capacitação, com controle, com carisma, com expansão, habilidades psíquicas, com justiça também, com desejos, com intuição, que é uma vela bem legal para intuição também, adivinhação, para sabedoria. A verde já é meio que clássica, né? Usar para saúde, usar para prosperidade também, para abundância, riqueza, para sorte, para crescimento, carreira, para cura, né? Como eu falei também, para o altruísmo, amor universal, contato com fadas e espíritos da natureza também é legal. Coisas da natureza de uma forma geral, né? A verde é muito boa. A vermelha, ela é para amor, aquele amor apaixonado, para energia, para atração, sexualidade, para magnetismo, para vontade, para raiva, para um fogo interior, coragem, para calor, né, para o prazer, para vitalidade, vigor, para o desejo. Então é uma vela bem interessante também. A laranja, ela é excelente para novas oportunidades, novos empreendimentos, novos começos, mudança de planos, para você tomar coragem para fazer as coisas, para abrir caminho, para remover bloqueios, né, que é mais ou menos a mesma coisa, para conforto físico, para otimismo, para criatividade também ela é muito boa, para ambição, né? Então você usa essa vela laranja para algumas coisas assim. A amarela a gente usa para ser mais otimista, para prosperidade também, para felicidade, para atração, sucesso, visibilidade, fama, para autoestima, para inspiração, para o foco, para concentração. A gente usa para conhecimento, para aprendizagem, né, para comunicação também, visibilidade, fama, né? Então você usa a amarela.
A azul aqui, por exemplo, eu tenho 2 tons. Essa daqui eu uso mais, por exemplo, para sono, para acalmar, né, para fazer as coisas ficarem mais tranquilas. Dá para usar para cura também, para paz, para harmonia, para bênçãos, né, para conseguir uma bênção, para conseguir um perdão, né, para uma verdade, para uma inspiração. E a azul mais forte, como ela tá mais próximo da terra, do terreno, então eu uso mais, por exemplo, para reconciliações entre pessoas, para gentileza entre as pessoas, né? Para lealdade, para comunicação, pode ser usado para felicidade, para honestidade, né? Então eu uso mais para esses sentidos mais terrenos, mais entre pessoas e tudo mais. E aqui é mais sutil, né? Mais abstrato, né? Então eu uso para esses sentidos, tá? A mesma coisa aqui pro violeta e pro lavanda, né? Que são meio que 2 cores bem legais também para se trabalhar. Esse lavanda, que é esse lilazinho, eu uso bastante também para cura, para calmante, para espiritualidade, principalmente para espiritualidade, para meditação, para cooperação, sensibilidade, compaixão, né? E essa que é um pouquinho mais escura, eu uso mais para as intenções entre as pessoas aqui na Terra, por exemplo, para as pessoas encontrarem seus caminhos aqui na Terra, mesmo que espirituais, para as pessoas terem um pouco mais tranquilidade, né? Para as pessoas terem encontrarem seus caminhos espirituais, como eu falei, né? Cooperação, para sensibilidade, né? Para as pessoas ficarem ter mais compaixão, ter mais se colocar no lugar do outro, né? Ter mais empatia. Então essa vela eu costumo usar para esse tipo de coisa. A branca, eu tenho usado ela bastante para limpeza, para clareza, né? Para cura também, para inocência, para verdade. Eu uso mais para limpeza, para paz. Mas a vela branca, ela é um coringa, porque assim, o branco, ele é a junção de todas as cores. Então, na ausência de qualquer uma das outras velas, você usa uma vela branca. Vai servir também da mesma forma, tá? E a gente também tem no mercado as velas feitas de cera de abelha, né? Essa daqui ela não tem cor, essa é a cor natural dela, tá? Então ela é feita de cera de abelha. Essas velas aqui para magia são espetaculares, são muito boas, muito fortes. Então quando a magia pede, né, algum tipo de dedicação e de comprometimento, eu gosto de usar bastante essa vela aqui, tá? E ela tem assim... essa vela aqui, ó, que eu comprei há pouco tempo, ela é decorativa, mas ela também serve, porque ela é feita de cera de abelha, tá, gente? Então ela tem uma cor um pouquinho diferente e ela é uma cera enrolada, ó. Tá vendo? Ela é enroladinha aqui. Só precisa se certificar de que às vezes as pessoas enrolam assim com ervas no meio, né? Essa daqui, se eu não me engano, não tem nenhuma erva, então ela serve para fazer também feitiços mais gerais, né? Com cera de abelha também, dá para fazer, tá? E aí você me pergunta, Domênico, mas aí e velas aromáticas, dá para fazer feitiços também? Dá, né? Dependendo da cor da vela e do que ela tem, dá para fazer, né? Então, por exemplo, às vezes a velinha já vem com a indicação dela escrito, né? Por exemplo, essa daqui, ela é feita para consciência, para espiritualidade, para o equilíbrio do corpo e da mente. Então, normalmente já vem a indicação. E ela vem com umas ervinhas e com umas pedrinhas, ó. Tá vendo? Tem uma pedrinha aqui, um cristalzinho, tem umas ervas, que se eu não me engano é lavanda, né? E ela é uma vela feita de coco. Então, normalmente vem essa indicaçãozinha aí também, tá? Bom, entendida a parte das cores, agora a gente vai para a parte mais prática. Primeira dúvida que às vezes as pessoas perguntam é: como eu devo acender as velas? Né? Eu acho assim, a forma mais legal de se acender velas é da forma mais sustentável possível, né? Então usar um fósforo é a melhor forma, ao meu ver, para se acender uma vela.
Até porque o fósforo também vai deixar a chama do fogo mais longe do seu dedo, né? Se você tomar um certo cuidado, você não se queima, né? Então é mais fácil de acender a vela já pode estar posicionada no lugar dela e você acende com o palito de fósforo, né? Assim, muita gente é contra acender vela com isqueiro, tá? Eu não vejo muito problema para isso. Eu acendo as minhas velas com isqueiro. Inclusive eu uso um isqueiro de acender vela. Então você aperta aqui o botão, ele... Por quê? Porque às vezes, por exemplo, vela de vidrinho assim, quando tiver aqui no final, como é que eu vou acender? Se eu acender o isqueiro assim, eu vou queimar meu dedo. Com fogo, com o palito de fósforo, também vai ser ruim. Então eu acabo usando um acendedorzinho de velas mesmo, assim, que tem essa pontinha mais compridinha, que facilita bastante. Uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida também é como eu apago a vela, né? O ideal, quando você está fazendo feitiço, é você deixar a vela queimar por inteiro, tá? Dependendo da sua intenção. Mas como que eu apago uma vela, né? O ideal é que você não apague ela assoprando, tá? Porque existe uma quebra de tudo que você está fazendo ali com a vela quando você assopra, porque você extingue esse fogo muito rápido e existe uma quebra, né? Um corte nessa energia, né? Então você acaba não conseguindo aproveitar, né? Nada do que foi feito antes de você assoprar. Então não assopre, né? Tem outras questões também mais espirituais, mais energéticas, com o ato de assoprar, mas a gente não vai entrar agora aqui em detalhes sobre isso, tá? O ideal é que você faça vento com a mão, você faça esse movimento de forma rápida, de forma a fazer com que o vento vá até a vela e apague ele, sem você estar assoprando. Você faz um ventinho. Ou você usa um abafador de vela, que é bem simplesinho. Você tem que pensar que você precisa tirar o oxigênio daquela chama para que ela se extingue. Então sem oxigênio o fogo não queima, então você precisa tirar esse oxigênio, e um abafador resolve também bastante. As velinhas normalmente já vem com uma tampinha, então é só você tampar, apagou, não precisa soprar. Velinhas assim não precisa soprar, né, gente? É só fechar o negocinho que ela apaga sozinha, tá? Então vamos lá, algumas técnicas para se fazer feitiços ou intenções ou simpatias, né, com velas. O que você precisa? Algumas coisas simples, tá, para você fazer. Uma coisa legal, por exemplo, pedir prosperidade ou pedir um emprego. Você pode usar uma vela amarela. E aí, se você sabe seu número de prosperidade, se você não sabe qual é, eu fiz um vídeo aqui explicando como é que você acha seu número de prosperidade, então dá uma olhadinha lá. E aí, o número de prosperidade que sair lá é a quantidade de velas que você vai acender. Então, por exemplo, meu número de prosperidade é, sei lá, 4. Você vai pegar 4 velas amarelas para fazer a sua intenção de prosperidade, né? Então, sei lá, quero pedir um emprego novo, né? Então você pode simplesmente acender a quantidade do seu número de prosperidade na cor de prosperidade, né? Essa é uma forma. Uma outra forma é você pegar uma vela, né, e escrever 5 vezes novo emprego na vela, né? Então isso vai ajudar também você a conseguir esse novo emprego. Uma coisa importante quando a gente está trabalhando com velas também que você precisa saber é que se você escrever do pavio para a base dela, você está invocando aquela coisa, tá? E se você escrever da base em direção ao pavio, quando você acender, você vai apagar a vela vai queimar a frase de trás para frente. Então você está banindo aquilo, tá? Então assim é para invocar, para atrair, e aqui é para banir ou afastar de você, né? Então se você quer um novo emprego, você vai escrever novo emprego, novo emprego, novo emprego, a quantidade de vezes que você do seu número de prosperidade, tá? Ou você pode fazer um feitiço mais complexo. Eu quero escrever sempre assim, né? Então eu quero um novo emprego, que seja isso, que tenha um chefe assim, que eu conheça gente legal, que eu aprenda alguma coisa. Então pode ser bem mais complexo, tá? E aí sempre assim. Você pode também escrever símbolos, né? Sigilos, símbolos,
E aí, só para citar aqui, né, eu não vou ensinar aqui agora, né, posso fazer um vídeo depois sobre símbolos e sigilos, que eu acho que é um assunto bem interessante, bem legal, que vocês vão gostar bastante. Então não vou entrar em detalhe aqui agora sobre isso, mas é uma coisa que você pode fazer também. Você pode pôr símbolos de signos, dependendo da intenção que você quer, né, e tudo mais. Uma outra forma também de você, por exemplo, fazer esse feitiço de atrair um novo emprego é você escrever num papelzinho, pode ser qualquer papel. Eu gosto de fazer em papel branco, né? Tem gente que gosta de usar papel especial para fazer feitiço. Eu uso um papelzinho sulfite mesmo, branco. E aí você vai escrever uma cartinha se colocando já nesse emprego. Nossa, eu tenho um emprego que é muito legal, que meu chefe me respeita, me admira, que eu me dou muito bem com ele, que eu consiga ser correspondido e também consigo ajudar a equipe, ajudar a empresa dele a crescer. Eu tenho amigos nesse emprego, eu ganho um salário justo, né? Então você pode pôr tudo isso num papelzinho e aí você vai pôr o papelzinho num pires e acender a vela em cima do papelzinho e deixar queimar até o final, tá? Essa é uma outra forma também. Falando nessa parte mais de pedido, vocês precisam saber pedir, né? Não adianta falar assim, quero um novo emprego. Pode surgir um emprego na sua vida que não é um emprego que você gostaria de ter. É um novo emprego, mas não é o que você gostaria de ter. Eu gosto bastante de contar a historinha do cara que queria voar, né? E aí se ele coloca assim na vela, assim, um exemplo, tá, gente? Quero voar, né? Acende a vela. Aí um determinado dia ele, sei lá, cai da janela do 15º andar de um prédio. Parece trágico, mas ele vai voar por 5 segundos até o chão, mas ele vai voar. Então, o pedido dele foi muito vago, né? Então você precisa dizer, eu quero voar na minha carreira, eu quero voar na minha vida, eu quero ir a lugares legais, eu quero conhecer países diferentes, entendeu? Você precisa ser mais específico. Quanto mais específico, menos chance de o universo trazer para você uma coisa que é aquilo, mas que não é o que você gostaria de ter. Eu até quero dar uma dica que eu acho bem legal sobre essa parte de você saber pedir as coisas, que é um filme que chama Da Magia à Sedução. Não sei se vocês conhecem, vou colocar aqui o cartazinho dele. Tem na Netflix pra assistir, eu reassisti esses dias também, nossa, é bem legal. E ela faz um feitiço onde ela pede, a família dela tem uma maldição, que as pessoas que se apaixonam por elas acabam morrendo de forma meio trágica. Então ela faz um feitiço pra não se apaixonar, pra nenhum homem se apaixonar por ela também. Então ela faz um pedido de um homem que não existe. Só que aí vocês vão ter que assistir o filme pra saber o que acontece, tá? Então tem que saber pedir também, tá, gente? Então essas são algumas formas básicas, né? Existe uma outra coisa bacana também de magia com vela, é você prestar atenção na chama. Você pode conversar, inclusive, com a chama, ela pode ser um ótimo oráculo. O ideal é que depois que a vela acabe tudo, você tenha muito pouca parafina depois que a vela queimou inteira. Né? Quanto menos parafina tiver, mais chance do seu pedido ser atendido. Quanto mais forte a chama, enquanto ela está queimando, mas ela está chamando a atenção, né? E ela está trabalhando para que aquilo aconteça de fato. Se a vela começar a chorar muito, aí tem, dependendo da direção que a vela chorar, tem um significado, mas velas que choram muito são velas que normalmente o pedido que você fez não é hora ainda de você pedir aquilo, ou não é o momento, né? Então você vai precisar ter um certo ou reformular a pergunta, o desejo, né? Reformular o desejo, ou esperar um pouco mais para fazer esse tipo de feitiço. Então tem várias coisas que dá para você saber, né? Tem uma área tipo de leitura de chá, só que de leitura de velas, né? Então da chama da vela, de como a vela queima, do que sobra no pires da vela ou no castiçal, né? Dá para fazer esse tipo de leitura também, tá? É sempre bom você deixar a vela firme,
Se você for trabalhar com um arcano, uma coisa legal também, por exemplo, se você for trabalhar com um arcano, e aí, sei lá, o enforcado, que é uma carta que ele tá de ponta cabeça, né? Então, o que você pode fazer? Feitiços com o enforcado, a gente normalmente corta a ponta fora e usa a ponta, a parte de trás, e usa o pavio da parte de trás, porque o enforcado ele tá de ponta cabeça, né? Então você precisa trabalhar essa energia de ponta cabeça também. Então, se você tiver... quanto mais conhecimento do mundo esotérico, mais interessante fica fazer feitiço. Sei lá, se você tem conhecimento de astrologia e no céu a gente está sob influência, sei lá, de Vênus. Se você está sob influência de Vênus e acende uma vela vermelha pro amor, olha, se prepara. Então, tem horários do dia específico para determinadas coisas e determinadas intenções. Tem a lua diferente, então acender na lua crescente ajuda as coisas a surgirem e a crescerem. Na minguante é ótimo, por exemplo, para você acender uma vela preta para banir alguma coisa da sua vida. Então a minguante é muito boa para isso. Lua cheia. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você juntar de intenções aqui, conscientes, mais forte vai ser esse feitiço e essa intenção que você vai estar colocando. Né? Então preste bastante atenção ao mundo ao seu redor, né? Um dia de chuva, um dia de sol, acender no sol, acender na sombra. Então tudo isso vai influenciar na energia, tá? E vai deixar cada vez mais forte esse feitiço, tá? Uma última dica, para quem quiser se interessou por feitiço de velas e quer praticar e quer entender um pouco mais como é que acontece e tal, eu uso bastante esse livro aqui, gente. O Livro da Magia das Velas, da Madame Pamita, que tem rituais e feitiços de magia com velas. É bem legal, ele é bem ilustrado. Então ele ensina os tipos de velas diferentes, ele ensina como acender, como apagar, como usar, por exemplo, com ervas, com cristais. Você pode, inclusive, por exemplo... colocar sua intenção na vela, ungir ela de azeite, né? Depois banhar ela com sal grosso ou com algum tipo de erva específica para aquela intenção também. Então isso também fortifica bastante o feitiço. Então aqui ela ensina, gente, tudo mesmo, tá? Sobre feitiços com velas. E aí, inclusive, ela fala também aqui de como você entender a queima dessa vela, igual eu falei, né? Que ela pode ser um oráculo também muito interessante, né? Você pode fazer uma pergunta para a vela e da forma como ela queimar, ela vai estar te indicando a resposta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto que eu gosto bastante. É uma das coisas que eu mais pratico também, acendo minha velinha aí todo dia, né? Seja responsável, né, sempre, eu gosto bastante de reforçar isso, seja responsável tanto com o fogo, né, de acender vela não é brincadeira, tanto quanto as intenções que você está pedindo, né, peça coisas para você, peça coisas para fazer o bem para as pessoas, né, e é isso, pratiquem, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, já deixa aí todo o seu like, todo o seu amor aí para esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se interessar. E a gente vai conversando. Obrigado por ficar até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!